Beta-amilase e alfa-amilase. Essas são, na verdade, as duas enzimas mais relevantes para o processo cervejeiro. Por quê? Porque elas vão quebrar açúcares. Elas vão quebrar açúcares grandes em açúcares pequenos ou muito pequenos, que vão poder ser fermentados pela levedura. Sem beta-amilase e alfa-amilase não existe cerveja. Sem as outras enzimas existe cerveja, às vezes boa, às vezes ruim. Sem beta e alfa-amilase não tem cerveja, não tem conversa, não tem açúcar para a levedura fermentar. Tá? Então, elas são, na verdade, as enzimas principais. Elas são as enzimas mais importantes. Bom, dito isso, como elas funcionam? Ou melhor, como funciona o processo de sacarificação primeiro? Basicamente, você tem amido. E aí você tem a gelatinização do amido, que forma amilopectina e amilose. Quem assistiu o curso de adjuntos na semana passada, retrasada, vai lembrar que eu fiquei falando sobre gelatinização de grãos não malteados, né? Justamente o processo de gelatinização, ele é um processo que vai trazer, ou melhor, vai disponibilizar o amido em amilopectinas e amiloses, que são açúcares imensos. Se vocês olharem o desenho aqui, a figura, vocês podem ver que os açúcares pequenininhos, eles na verdade, eles foram dextrinas, que são açúcares maiores, que foram amilopectinas e amiloses, que são açúcares ainda maiores, que foram amidos, que são açúcares gigantescos, né? E as leveduras, elas não vão conseguir consumir amilopectinas e amiloses, elas não vão conseguir consumir dextrinas. Elas só vão consumir açúcares pequenos, que foram sacarificados. Ok? Então, a carboidrase, que eu falei mais cedo, ela conclui os processos de quebras de amilopectinas e amiloses em dextrinas. É algo muito rápido. É algo muito rápido de acontecer. Tá? Mas é um processo importante, na minha opinião, para maior eficiência e para você atingir extratos mais altos. Se você pula isso, especialmente cervejas extremas, dificilmente você vai conseguir atingir extratos muito altos. Bom, como funcionam beta-amilase, alfa-amilase e limite dextrinase, né? Limite dextrinase justamente é uma enzima que vai quebrar dextrinas, né? Eu não falei muito dela porque ela meio que acontece naturalmente em qualquer processo cervejeiro ali. Ela já está numa faixa de temperatura que a gente vai passar e ela vai agir facilmente o quanto necessário. Tá? Bom, diferença de betas e alfa-amilases é como elas fazem as quebras. Né? Então, enquanto a limite dextrinase ela quebra as dextrinas em pedaços grandes, tá? As alfa-amilases, elas quebram os açúcares ou as dextrinas pelo centro. E as betas, elas quebram os açúcares pelas pontas. Né? Então, o que acontece na prática? Enquanto você tem cada quebra de alfa-amilase forma novas dextrinas, cada quebra de beta-amilase forma açúcares fermentescíveis diretamente. Quando a gente está fazendo as rampas, essas enzimas, elas trabalham juntas, elas trabalham simultaneamente. Né? Agora vem a questão mais importante, que é temperatura. Betas-amilase, né? As beta-amilases que quebram os açúcares pelas pontas e produzem açúcares, especialmente maltose, e açúcares pequenos, facilmente fermentados pela levedura, trabalham melhor numa faixa abaixo de 66 graus. Enquanto que a alfa-amilase, que produz açúcares maiores, dextrinas, tá? E também um pouco de açúcares fermentescíveis, mas em menor quantidade, eles trabalham melhor acima de 67 graus. Portanto, onde a coisa pega? Betas-amilase trabalham a mais de 66. Alfa-amilase trabalha a menos de 67, mas com menor eficiência. Então, se você quer uma cerveja mais doce de açúcar residual, você precisa obrigatoriamente fazer rampas mais para 67, 68, 69, 70, 71 graus. Se você quer uma cerveja mais seca, você precisa fazer rampas mais longas na casa dos 65, 66 graus. E claro, você pode combinar isso. Você pode fazer uma parte em uma parte em outra.
Uma pessoa me mandou uma pergunta essa semana, um aluno, não lembro agora quem que me mandou essa pergunta, mas justamente falando, putz, minhas cervejas estão ficando muito secas. Você acha que é problema do trigo que eu estou usando? E aí eu falei, não, é problema da rampa que você está fazendo. Sobe 2 graus a temperatura da sacarificação. Por quê? Porque uma temperatura de sacarificação mais alta vai privilegiar a alfa-amilase. E privilegiando a alfa-amilase, você vai ter no final um mosto com uma quantidade de dextrinas um pouco maior. E dextrinas não são fermentadas pela levedura. Pensa na levedura como um bicho preguiçoso. A levedura, ela não gosta de se esforçar muito, tá? É basicamente assim, se você der um bife para a levedura ela tem enzimas, né? E a gente pode tratar as enzimas da levedura como um garfo e faca, que ela vai conseguir cortar o bife em pedacinhos para ela comer. Mas se você der um boi para a levedura e ela só tem um garfo e faca, ela não vai fatiar o boi. O boi vai continuar inteiro lá, ela não vai comer. E aí, essas são as dextrinas. Tá? As dextrinas, elas são super importantes para que a gente tenha açúcar residual na cerveja. É um açúcar que vai manter um sabor doce, um corpo alto na cerveja e que vai equilibrar o excesso de álcool que a gente está hoje escolhendo produzir.